Lembro-me dela cheirando meu cabelo. Não de brincadeira. Não com carinho. Como um animal verificando se você era dela ou não. Eu tinha 9 anos. Eu ainda escrevia em cadernos, escondia fotos de cachorrinhos recortadas de revistas debaixo do travesseiro. Eu acreditava que minha mãe era mais sábia e que o padre sempre tinha razão. Mas ela era diferente. Não era da nossa família. Não era da nossa cidade. Ela era silenciosa, lenta e nunca piscava quando olhava para você. Minha mãe disse: "Esta é a Iná, ela vai morar conosco por um tempo até se recuperar." Todos na vila de Santa Rita conheciam todos. Mas não a conheciam. Ela era do Tocantins, então alguém realmente verificou? Meu pai havia morrido um ano antes de uma febre. E eles nem me deixavam tocar na mão dele. Eles apenas diziam: "Não toque, está fria." E então, no vazio que restou na casa depois dele, ela apareceu. Suas coisas estavam embrulhadas em estopa. Cheiravam a podridão e metal. Ela usava saias pretas, quase azuis, longas, até o chão. E também, dedões dos pés, como os de um homem. Foi a primeira vez que senti vergonha de olhar para os pés de alguém. Era como se ela os estivesse mostrando de propósito, descalça, pisando devagar e silenciosamente no chão de madeira. Nos primeiros dias, ela mal falava. Comia em silêncio. Descascava frutas com uma faca. Chegou a cortar uma banana ao meio. E nunca jogava a casca fora imediatamente. Segurava-a na mão, como se estivesse se lembrando de algo. Na primeira vez que fiquei sozinha com ela em casa, ela me disse: "Sua voz é como a de um rato quando um gato segura seu pescoço." Naquela época, eu não entendi o que ela queria dizer. Eu estava apenas envergonhada. Eu ri. E ela olhou para mim, com aquele olhar direto e sombrio dela, e foi como se ela tivesse cortado a pele da minha barriga. Minha mãe parecia mudar quando estava com ela. Ela ficou mais lenta, mais gentil. Mas não em relação a mim. Em relação a ela. Uma noite, ouvi-as conversando na cozinha. Iná disse: "Ela ainda não aprendeu a ouvir. Podemos resolver isso." Minha mãe não respondeu. Eu estava dormindo na cama dobrável perto da janela. Ouvi tudo. E então, passos. Silêncio. Como se alguém estivesse andando na ponta dos pés. Ela sentou-se na beira da minha cama. Seus dedos, secos, duros, tocaram meu ombro. Fingi estar dormindo. Meu coração batia como uma galinha na gaiola. E ela se inclinou sobre mim e inalou meu cheiro silenciosamente. Longo, profundo, como um cachorro. E então ela se levantou e foi embora. Não contei a ninguém, porque eu não sabia como. Eu não tinha palavras para descrever. Ela não fez nada de errado, fez? Na escola, fiquei em silêncio. Minha professora, a senhora Ruta, perguntou por que eu não cantava mais na aula. E eu estava com medo de abrir a boca. Porque sonhei que, quando eu falava, ela estava atrás de mim. E ouvindo. E respirando no meu pescoço. E um dia, quando eu falava, minha voz mudou. Ficou rouca, não minha. Parecida com a dela. Em casa, eu parava de ir à cozinha quando ela estava lá. Mas ela me encontrava. No corredor, perto do filtro de água. No banheiro. Ela não levantava a mão. Ela não batia. Ela não me xingava. Ela simplesmente se aproximava e olhava. Por um longo tempo. Silenciosamente. E então ela tocava, não no meu rosto, não. No meu pescoço, na minha clavícula, na minha cintura. E ela sempre dizia algo vago, como se para si mesma: "Isso ainda está mole. Você pode deixar mais forte." E eu sentia como se ela estivesse me cortando por dentro. Como se algo em mim estivesse mudando lentamente. Comecei a procurar maneiras de não estar em casa. Pedia para passar a noite na casa da tia Ângela. Dizia que tinha medo de trovoada. Que estava tendo sonhos. Minha mãe me mandava embora. "Você está inventando. Iná é boa. Ela nos salva. Se não fosse por ela, não teríamos nada." Meu corpo começou a doer, principalmente a barriga. Eu me sentia tonta quando estava sozinha.
À noite, na cama, eu apertava as pernas, sussurrava algo, cerrava o maxilar. Ninguém me perguntava por que eu estava perdendo peso. Por que parei de comer cuscuz? Por que lavo as mãos 10 vezes ao dia? Por que Iná dizia que o corpo deve ser limpo? Ela me ensinou a esfregar vinagre nas axilas, dizendo que limpava. Ela dizia: quando o corpo está fraco, o mal entra nele. Mas o mal já estava em mim. E eu sabia disso. Alguns meses depois, ela começou a me trazer presentes. Poções, garrafinhas de vidro, folhas secas, pedaços de pano com o perfume dela. Ela me disse para escondê-los em uma caixa porque eles protegiam. Eu os escondi. Eu obedeci. Porque era pior não obedecer. Foi então que comecei a escrever. Em pedaços de papel, em cadernos, até mesmo no verso de etiquetas. Eu escrevia quando ela não estava olhando. Escondi tudo debaixo do chão, no canto do meu quarto, debaixo de uma tábua rachada. Um dia, voltei e a tábua estava ligeiramente deslocada. Os papéis estavam diferentes. Eles tinham sido lidos. Naquela noite, ela se sentou na minha cama. Não silenciosamente. Ela sussurrou no meu ouvido. Se você quer que a mamãe viva, não escreva. Não escreva mais. Eu não escrevi. E então ela colocou a mão na minha barriga pela primeira vez. Silenciosamente. Suavemente. E ela disse: é aqui que mora o seu medo. Eu o seguro. E eu acreditei. Eu tinha 10 anos quando percebi. É perigoso falar. Até respirar é perigoso se você estiver perto dela. Aprendi a prender o ar até que a sombra dela desaparecesse atrás de mim. Imaginei que eu estava vazia. Que não havia nada dentro de mim além de ar e algodão. Algodão, porque ela não sente dor, certo? Iná raramente xingava. Mas eu tinha mais medo do silêncio dela do que de qualquer grito. Quando ela ficava em silêncio, concentrada, por um longo tempo, e então simplesmente passava e tocava minha mão ou meu cabelo, eu não conseguia comer depois disso. E eu não sabia por quê. Era como se algo no meu estômago estivesse se contraindo e eu não conseguisse desatar. Paramos de trancar as portas em casa. Ela disse: trancas são para quem tem medo. Nós não temos medo. E mamãe assentiu. Tudo o que ela dizia, mamãe aceitava. No começo, parecia que mamãe era simplesmente grata a ela. E então, que mamãe tinha mais medo do que eu. Certa manhã, fui à cozinha e vi minha mãe sentada em uma cadeira, com as mãos nos joelhos, e Iná em pé atrás dela, sussurrando algo em seu ouvido. Os olhos de minha mãe estavam fechados. Ela balançava para frente e para trás, como uma criança sendo embalada. E quando me notou, estremeceu e sorriu, tensa, artificialmente. Está tudo bem, pequena. Vai escovar os dentes. Iná não se virou. Mas eu sabia, ela via tudo. Comecei a ter medo do meu corpo. Quando me lavava, não olhava para mim mesma. Lavava minha calcinha às escondidas. Lavava-a em uma bacia, com cuidado para que não restasse nenhum cheiro. Ela costumava dizer: uma mulher que não prende a respiração perde a força. Eu não queria força. Eu queria desaparecer. Eu queria que meu corpo passasse despercebido. Ela tinha o hábito de me fazer ajoelhar diante de um ícone. Não por muito tempo. 5 minutos. 10. Mas todos os dias. Ela disse que protege dos pensamentos. E quando fiquei ali, sentindo meus joelhos doerem e algo me puxando para cima, vi seu olhar. Debaixo da minha testa. Silencioso, firme. Ela ficou de lado. Ela não rezou. Ela observou. Uma vez, ela colocou um grão de milho sob meus joelhos. Eu não disse nada. Fiquei ali. Então, saiu sangue. Tirei minha calcinha, e ela grudou na minha pele. Minha mãe chorou quando viu. Mas ela não fez nada. Ela apenas me abraçava à noite e ficava em silêncio. E no dia seguinte, ela me serviu o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Na escola, continuei em silêncio. Meus colegas pararam de me convidar para brincar. Alguém disse que eu era estranha. Que eu não ria. Que meus olhos pareciam que eu não pertencia àquele lugar. Um dia, a professora ligou para minha mãe. E minha mãe disse: está tudo bem.
Estou apenas crescendo. E eles acreditaram em mim. Por que quem quer ver a verdade se isso significa interferir? Iná começou a me educar. Era assim que ela chamava. Ela dizia: depois do jantar, sente-se, vamos conversar. Minha mãe ia lavar a louça. E ficávamos sozinhos. Ela se sentava do outro lado da mesa. Colocava as mãos musculosas sobre a mesa. Ela me olhava diretamente nos olhos. E perguntava: o que houve com você hoje? No começo, eu ficava em silêncio. Ela esperava. Ela conseguia ficar em silêncio por 5, 10 minutos. E então dizia: eu sei o que você fez. Me conte. E eu inventava histórias. Que eu comia biscoitos demais. Que ela não compartilhava a borracha. Que ela mentia para a amiga. Ela ouvia e assentia. E então dizia: viu? Pode ser honesto. É um começo. Depois de cada conversa, eu ia para o meu quarto e tinha vontade de arrancar a pele. Comecei a ter medo do meu reflexo. Na água. No espelho. Até na janela. Às vezes, parecia que eu não era eu mesma. Que alguém havia se apossado de mim. A voz dela ecoava na minha cabeça. Quando eu queria dormir, eu a ouvia. Não de fora. De dentro. Ela dizia: você é fraca. Mas isso vai passar. Você vai se tornar como eu. Houve um dia em que decidi fugir. Eu tinha 11 anos. Coloquei 2 tangerinas no bolso, uma meia velha com moedas dentro, e saí de casa à noite. Andei pelo jardim, descalça. Lembro-me de que o chão estava úmido e escorregadio. Eu ouvia sapos. Caminhei em direção à casa da senhora Grace, a professora de música. Eu queria convidá-la para sair, mas não consegui. Ela estava me esperando debaixo de uma árvore. Ela estava parada no crepúsculo. Iná, com uma saia que chegava até o chão. Sem sapatos. Com o rosto calmo. Sem dizer uma palavra. Ela pegou minha mão e me levou de volta. Não resisti. Porque sua mão era fria, mas mais forte que qualquer corrente. Em casa, minha mãe estava dormindo. Iná disse: se você contar, ela vai vomitar. Eu assenti. Desde então, ela não me punia mais. Ela começou a tocar de forma diferente. Quando eu estava sentada, ela se aproximava e passava os dedos pelas minhas costas, pelo meu pescoço. Não bruscamente. Como uma mãe. Mas não uma mãe. Uma mãe não força seu corpo a se contrair. Ela me tocava e dizia: suas costas serão fortes. Você suportará qualquer coisa. E eu acreditava que tinha que suportar. Porque eu tinha que suportar. Mais tarde, aprendi a deixar meu corpo. Não literalmente. É que quando ela estava perto, eu desaparecia de dentro. Eu imaginava que era um pássaro, ou uma pedra, ou um trapo, que eu não estava lá, que este não era o meu corpo, que era apenas uma casca. Caso contrário, eu não teria sobrevivido. Um dia, ela disse à mãe: ela precisa começar o ritual de limpeza. Senão, ela vai quebrar. Eu não sabia o que aquilo significava. Mas minha mãe assentiu. E eu entendi. Fosse o que fosse, ela concordou. Aconteceu na manhã seguinte. Ela me acordou antes do amanhecer. Ela disse: siga-me. Minha mãe não se levantou. Ela não perguntou. Ela não parou. Ela apenas ficou lá, olhando para o teto. Iná me levou para o sótão. Estava escuro, úmido e cheirava a poeira e gordura. Ela estendeu um pedaço de pano. Ela me sentou. E disse: sente-se. Não se mexa. Ela saiu. Ela voltou com água. Com um pote de vidro. E uma tesoura. Eu não gritei. Porque eu não era mais uma criança que conseguia gritar. Eu era aquela que conseguia respirar sem fazer barulho. Ainda me lembro daquele jarro. O vidro estava turvo, como água depois da chuva. Dentro havia algumas flores, como se tivessem murchado, de um cinza claro. E algo mais. Nunca entendi o que. O cheiro era podre, com um gosto azedo. Quando ela o colocou diante de mim no sótão, pensei que ela fosse me fazer beber imediatamente. Mas ela simplesmente disse: com isso, removeremos sua pele de bebê. Ela não pediu permissão. Ela já sabia, eu não resistiria. Suas mãos estavam secas, musculosas, com dedos curtos e grossos. Como as de um homem que passou a vida afiando madeira.
Ela mergulhou um pano no jarro e o retirou, viscoso, pesado. Ela se aproximou de mim e tocou meu rosto. Eu estremeci, mas não me afastei. Não tenha medo, ela sussurrou. Eu não vou te machucar. A dor não vem de fora, ela já está dentro de você. Nós a lavaremos. Ela me enxugou lentamente, como se estivesse esfregando. Começou pelo meu rosto. Seus dedos deslizaram pela minha testa, bochechas, queixo. Depois, pelo meu pescoço. Minha clavícula. Eu estava usando uma camisola fina e velha. Quando ela tocou minha barriga, senti meu estômago subir. Eu não estava respirando. Aqui, disse ela, apertando a palma da mão, é onde há mais sujeira. Aqui reside a vergonha. Ela não levantou a voz. Seu tom era gentil, como uma enfermeira aplicando um curativo. Mas eu entendi, não se tratava de se importar. Tratava-se de poder. Quando terminou, disse: agora você está recomeçando. E tome cuidado. Um corpo novo é como um ovo fresco. Fácil de quebrar. Ela me deu uma calcinha nova, costurada à mão, feita de tecido duro. Eu dormi com ela. Sonhei que meu corpo estava inchando, que minha pele estava rachando, que eu estava trocando de pele como uma cobra. Quando acordei, estava molhada de suor. Depois da limpeza, ela não me deixou tocar na minha mãe por mais uma semana. Ela disse: sua energia ainda está instável. Sua mãe não deveria se misturar com você. Minha mãe não me abraçou. Ela apenas sorriu de longe. Parecia acreditar em tudo. Ou talvez estivesse com mais medo do que eu. Fiquei no quarto. Sentia que meu corpo não era meu. Como se minha barriga estivesse se tornando estranha, como se meus seios estivessem começando a doer, mesmo quando nada estava crescendo ali ainda. Eu me lavava 5 vezes por dia. Eu cheirava a ervas, vinagre e umidade. Meus colegas me olhavam com medo. Quase parei de responder às perguntas. A professora chamou minha mãe novamente. Ela disse: ela está em uma fase de transição. A criança está mudando. Iná começou a me ensinar a respirar profundamente. Ela me sentava em uma cadeira de madeira em seu quarto, com cortinas velhas penduradas, e dizia: feche os olhos. Respire profundamente pela barriga. Lentamente. Sinta-a subir e descer ponto no começo. Tentei me refugiar nos meus pensamentos. Imaginar o mar. Os pássaros. Mas a voz dela sempre me puxava de volta. Não pense. Respire. Aqui. Em mim. Em mim. Ela realmente dizia isso. Ela podia sentar-se à minha frente, respirando em uníssono. Ou podia ficar atrás de mim e colocar as mãos nos meus ombros. Seus toques eram cuidadosos, até gentis. Mas cada um era como um estigma. Como deveria ser, ficou na minha pele por um longo tempo. Comecei a perder a memória. Esqueci onde coloquei meu caderno. Não me lembrava do que comia. Se é que comia. Às vezes, eu me pegava sentada num canto, olhando para a parede. Por 1 hora. 2. Mamãe dizia que eu era sonhadora. Que eu era tão velha. Mas não eram sonhos. Eram vazios. Como água escura, na qual eu caía mais fundo a cada dia. Quando o inverno começou, não real, mas brasileiro, úmido, pesado, fiquei doente. Minha garganta inchou, meus olhos lacrimejaram. A febre se manteve por 5 dias. Ela não me deixou beber água fria. Só chás mornos, escuros, astringentes. Ela disse: farmácia, química. Somos tratados com terra. Ela se sentava ao meu lado à noite. Não minha mãe. Ela pressionava um pano na minha testa. Acariciava minhas costas. E sussurrava: que bom! A doença desperta a criança que existe em você. E eu queria voltar à minha infância. Onde meu pai ainda estava vivo. Onde o cheiro era de canela, não de vinagre. Onde eu não tinha vergonha de tocar na minha própria barriga. Mas não havia como voltar para lá. Quando comecei a me recuperar, ela me trouxe um espelho. Velho, redondo, com uma rachadura. Ela me colocou de joelhos. E disse: olhe para si mesmo. Este é um novo rosto. Aceite-o. Eu não me reconheci. Meu rosto ficou magro, sombrio. Havia olheiras. E meu olhar não era infantil. Pela primeira vez, pensei: eu não sou eu.
que algo se instalou em mim. Algo estranho. Ela sorriu. Tocou meu queixo. Viu? Você está crescendo. E isso não é assustador. Isso é força. Ela começou a me dar tarefas. Disse que eu tinha que servir à ordem. Começava com pequenas coisas: varrer, cozinhar mingau, arrumar as coisas dela de acordo com os dias da semana. Depois, cuidar da minha mãe. Ela disse: se notar alguma fraqueza nela, me diga. Eu não entendia o que era fraqueza. Ela explicou: quando minha mãe chora, fica em silêncio, balança em oração, é ruim. E eu comecei a observar. Observa. Como se eu não fosse uma filha, mas uma sentinela. E a cada dia que passava, eu me perdia mais e mais. Um dia, ouvi Iná conversando com alguém na cozinha. Em voz baixa, baixinho. Ela raramente saía de casa, mas às vezes uma senhora mais velha do quarteirão vizinho, a senhora Marisa, vinha nos visitar. Eu ficava perto da porta, escutando. Ela está pronta, disse Iná. Podemos mostrá-la ao padre Jaime. Tem certeza? A voz de Marisa tremeu. Ela ainda. Ela não é mais uma criança. Eu fiz isso. Naquela noite, fiquei acordada por um longo tempo. Fiquei deitada ouvindo a chuva batendo nos telhados. Senti um nó na garganta. Havia um vazio no peito. E o pensamento: algo tinha que acontecer. Era inevitável. Na manhã seguinte, ela disse: use branco. Hoje é o seu dia de força. Não perguntei para onde íamos. Porque ela sabia que, se eu perguntasse, ela diria a verdade. E eu não estava pronta para ouvi-la. Coloquei um vestido branco. Um vestido velho e apertado. E fomos. Para a igreja. Para o homem que eu só tinha visto na Páscoa. E quando ele olhou para mim, percebi. Iná não tinha me feito uma pessoa. Ela tinha me feito um presente. E naquele momento decidi que não ficaria mais em silêncio. Mas fiquei em silêncio por anos. Quando Iná e eu entramos na igreja, senti o frio atravessar o tecido do meu vestido. O branco ficou transparente na chuva da manhã, e eu queria cobrir a barriga com as mãos, mas ela apenas disse: não se esconda. Você deve ser visto como você é. A igreja estava vazia, exceto por uma pessoa, o padre Jaime. Velho, calvo, com olhos estreitos. Ele sempre me pareceu sonolento, mas desta vez não estava. Ele me observava atentamente, seus olhos me apalpando como se eu fosse um baú contendo algo valioso. Seus dedos se contraíram quando me aproximei. Iná segurou meus ombros. Ela está limpa? Ele perguntou. Iná assentiu. Ela passou por todas as etapas. Limpeza, acolhimento, preparação. Ela está pronta. Naquele momento, não entendi o que aquelas palavras significavam. Mas algo dentro de mim se apertou. Pela primeira vez em muito tempo, eu queria me libertar. Gritar. Atacar. Mas não consegui. Meus pés pareciam estar colados ao chão. Os dedos dela nos meus ombros eram como ganchos na pele. E minha mãe, ela não estava lá. O padre Jaime ordenou que eu me sentasse no banco perto do altar. Sentei-me, com os olhos fixos no chão. Estava coberto de manchas escuras. Pedra velha. Úmido. Nele, vi meu rosto, borrado, distorcido, parecendo outra pessoa. Feche os olhos, disse ele. E reze. Eu não sabia pelo que rezar. Por mim, pela minha mãe, para que tudo acabasse. Eu nem sabia se mais alguém estava ouvindo. Ele colocou a mão na minha cabeça. Iná se inclinou e tocou meu pescoço com os dedos. Ela ainda está um pouco assustada, sussurrou. Mas vai aprender. Como eu. Não me lembro quanto tempo ficamos naquela igreja. Depois disso, caminhamos em silêncio. A chuva caía, fina, como areia. Meu vestido grudava no meu corpo. Cheirava a umidade, velhice, algo religioso e sujeira. Minha mãe estava em casa. Quando entrei, ela me olhou brevemente e depois desviou o olhar. Fiquei parada no meio da sala, sem saber o que dizer. Queria perguntar por quê. O que era aquilo? Mas ela apenas disse: vá se trocar. Não pegue um resfriado. E eu entendi. Ela sabia. Mas ela ficou quieta. Porque era necessário. Para nossa segurança. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada ali, olhando para o teto, ouvindo a mim mesma.
Meu corpo cheirava a vinho de igreja, cera e aquela poção estranha que Iná me esfregou. Parecia que minha pele se lembrava de cada toque, cada palavra, cada olhar. Então pensei pela primeira vez, talvez seja minha culpa? Talvez eu não seja o que deveria ser? Se todos estão em silêncio, então é assim que deveria ser. E então, vergonha. Grande, pegajosa, lenta. Como um pano em que me envolveram. Permaneceu em mim mesmo depois de me lavar. Mesmo depois de rezar. Mesmo depois das lágrimas que engoli com o travesseiro. No dia seguinte, ninguém me perguntou como eu estava. Iná apenas olhou para minhas mãos pela manhã, virou as palmas para cima e para baixo, como se as avaliasse. E ela disse: ótimo! Você conseguiu! Semana que vem, o rito da crisma. Não perguntei o que era. Já tinha aprendido a não perguntar. Porque perguntas geram palavras, e palavras geram reações. E reações são perigosas. Parei de me olhar no espelho. Não porque não me reconhecesse, embora também fosse o caso. Mas porque cada vez que via os olhos que deveriam ser meus, sentia, eu havia me traído. Iná continuou suas aulas. Todas as noites, orações, respiração, fixação corporal, humildade. Ela me ensinou a ficar sentada por horas sem me mexer. Ela me ensinou a não reagir. Mesmo quando formigas rastejavam em minhas pernas. Mesmo quando minha pele coçava. Paciência, sua armadura, disse ela. Sem ela, você se romperá como um fio velho. Eu me tornei um fio. Um dia, ela colocou um pedaço de pano com sangue em minhas mãos. Ela disse: esta é uma lembrança de dor. Guarde-a perto do seu coração. Porque o corpo esquece. Mas a alma não. Eu não perguntei de quem era o sangue. Porque lá no fundo eu sabia, fazia parte da história dela. E, talvez, do meu futuro. Eu quase não escrevia mais na escola. A professora disse que eu parecia ter sumido. Eu disse à minha mãe: sua filha não está conosco. Ela está em algum lugar muito longe. Minha mãe deu de ombros. Isso é um período. Adolescência. Eu queria gritar que aquilo não era um período. Que eu estava morrendo por dentro. Mas eu não tinha mais voz. Apenas um guincho fino e interno, como um gatinho ferido escondido em trapos e com medo de respirar. Depois do meu primeiro encontro com o padre Jaime, Iná me levou várias vezes para vê-lo. Sempre cedo. Sempre na chuva. Sempre de branco. E sempre em silêncio. Ele tocou minha testa, colocou as mãos em meus ombros. Disse algo em latim. Uma vez, me pediu para tirar os sapatos. Fiquei descalça e senti o piso de mosaico cravando nos meus calcanhares. É macio, disse ele. Mas flexível. Vai aguentar. E fiquei em silêncio novamente. Eu estava escrevendo uma carta mentalmente. Para alguém. Eu não sabia quem. Talvez para Deus. Talvez para mim mesma no futuro. Mas as palavras não tinham forma. Eram pedaços de dor, sem frases. Não sei por que me escolheram. Mas sei que não é a primeira vez que fazem isso. E sei que um dia farão de novo. Não comigo. Com outra pessoa. E talvez essa outra já esteja andando pela igreja, de vestido branco, na chuva. Minha mãe entrou no meu quarto uma noite. Ela simplesmente ficou parada na porta. Eu estava deitada na cama, respirando calmamente, fingindo dormir. Ela ficou parada lá por um longo tempo. Ela não se mexeu. E eu senti que ela queria dizer algo. Algo importante. Mas ela não conseguiu. Ela apenas sussurrou: me desculpe. E foi embora. E eu percebi que somos todas vítimas silenciosas. Iná segura nossas almas não com as mãos, nem com as palavras, mas com medo. Surdo, constante, pegajoso. Ela o alimenta com nossos sonhos. Ela o esfrega em nossos rostos. E nós ficamos em silêncio porque aprendemos. Porque agora é nosso. Porque não somos mais nós. Eu me sentia enjoada com frequência. Sem motivo. Depois de comer, depois de tocar, depois de uma noite de sono. De manhã, eu acordava com uma dor forte e espessa no estômago, como uma pedra. Ela dizia que era bom, que o corpo estava rejeitando os resquícios da fraqueza. Mamãe me colocava compressas, me dava chá de camomila.
Mas ninguém perguntava por que eu estava perdendo peso, porque eu estava inclinada para o lado, porque eu tremia quando ouvia a porta render. Ela começou a vestir as roupas dela no meu corpo. Literalmente. Ela disse: "Você usará as minhas até chegar ao limite. Primeiro, um cachecol. Depois, uma camisola. Depois, a saia dela, que ia até os meus tornozelos. Eu tinha que rezar com ela. Eu me tornei uma cópia dela. Sem meu próprio corpo. Sem cheiro. Sem voz. Aprendi a me mover para não farfalhar o tecido. Não fazer barulho com os pés. Não chamar a atenção dela. Um dia, ela disse que eu tinha que segurar as pedras de poder. Pareciam fragmentos comuns, mas envoltos em pedaços de couro. Eu tinha que colocá-los no meu travesseiro. Dormir sobre eles. Eram duros, frios. E todas as noites eu acordava com dor no pescoço. Mas eu ficava quieta. Ela disse que a dor é purificação. E que quando o corpo geme, a alma fala. Comecei a ir mal na escola. Eu sentava, olhava para o quadro e então, nada. Mesmo quando falavam comigo, eu nem sempre ouvia. Era como se houvesse algodão em algum lugar na minha cabeça. E só quando alguém tocava no meu ombro, eu estremecia, me virava, como se estivesse em um sonho. A professora disse: "Ela não está aqui." E eu queria dizer: "Sim. Faz muito tempo que não venho aqui. Estou em algum lugar debaixo do chão. Ao lado dos cadernos que escondi. Ao lado da minha infância. Perto de mim, do jeito que eu estava." Mas eu não disse isso. Porque eu não sabia mais falar. Os vizinhos estavam começando a notar alguma coisa. Dona Luana, uma viúva idosa que se sentava no banco em frente à casa todos os dias, perguntou à minha mãe por que eu estava tão pálida. Por que eu não corria? Por que eu não ria? Minha mãe deu de ombros. E Iná sorriu e respondeu: "Ela está se preparando para o ministério. Isso exige silêncio." A vizinha não disse nada. Mas depois disso, ela não me olhou mais nos olhos. Iná começou a me levar para outras mulheres. Ela disse que eu tinha que aprender a compartilhar a sombra. Fomos até a Dona Marisa, até Antônia, uma velha cega que tocou minhas mãos e sussurrou algo. Até a irmã Rose, a professora que me olhou de soslaio e depois acariciou meus cabelos como se estivesse se desculpando. "Este é o seu caminho", dizia Iná. "Não resista. Você já foi escolhido." Eu não perguntei quem. Quem escolheu você? E por quê? Porque eu tinha medo de saber a resposta. Eu acordava cada vez mais com o maxilar cerrado, com as mãos cerradas. Às vezes, a pele dos meus dedos estava arranhada. Eu nem percebia como me coçava à noite. Mamãe via minhas mãos todos os dias. Mas ela não perguntava nada. Ela apenas as lavava, passava creme nelas. E ficava quieta. Eu sonhava com dor. Real. Direta. Simples. Do tipo que você consegue entender. Um corte agudo. Um dedo machucado. Um joelho rasgado. Porque a dor que queimava dentro de mim não tinha forma. Sem som. Sem cicatriz. Um dia eu conversei. Sozinha. Com um garoto mais velho na escola. Ele era novo, de outro distrito. Ele estava sentado sozinho. E eu me sentei ao lado dele. Perguntei seu nome. E ele respondeu. Foi a primeira conversa que tive desde o início de tudo isso. Durou alguns minutos. Conversamos sobre o céu noturno, sobre a chuva, sobre o cheiro de orvalho. E eu sorri. E naquela mesma noite, Iná olhou para mim e ficou em silêncio por mais tempo do que o habitual. Então ela disse: "Um sorriso é algo que deixa uma marca. Deve ser apagado." E à noite ela fez uma nova fricção. Ela trouxe a lata novamente. Novamente um pano. E desta vez, suas mãos eram mais firmes. Ela limpou meu rosto como a casca de uma maçã. Eu chorei, mas sem emitir um som, porque eu já tinha aprendido. Levaram-me novamente ao Padre Jaime. Desta vez, sozinha. Ela ficou no portão, e eu fui sozinha. A igreja estava escura, cheirava a incenso e poeira. Ele estava sentado perto do altar. Ele sorriu.
Disse que eu era diferente. Eu não entendia quem eu havia me tornado. Eu não entendia quem ele era para Iná. Mas eu o sentia juntos, como mãos e uma faca. Ele perguntou: Você ainda tem sonhos? Fiquei em silêncio. Ele colocou a mão na minha cabeça. Reze. Por eles. Por você. Por ela. Fiquei de pé, e pareceu-me que eu estava crescendo novamente. Para dentro da terra. Depois disso, comecei a perder cabelo. Em mechas. No travesseiro. No pente. Mamãe viu. E ficou em silêncio. Iná olhou, e disse: O velho está chegando. Que bom! Eu me vi no espelho da escola e não me reconheci. Meu rosto era igual ao meu, mas meus olhos estavam vazios. Minha pele era fina, quase transparente. Como uma boneca que alguém segurou debaixo d'água por muito tempo. As meninas sussurraram. Alguém disse: Há algo errado com ela. Ela é como uma sombra. E fiquei feliz que eles pudessem ver a verdade. Eu era a sombra. Tentei escapar pela segunda vez. À tarde. Sozinha. Caminhei ao longo do rio. Eu queria chegar à estação. Ficava a 10 quilômetros de distância. Andei descalça, sem levar nada. E mesmo quando minhas pernas começaram a doer, não parei. Caminhei e pensei: se eu morrer no caminho, será melhor. Eu não consegui. Eles me pegaram, um homem com uma motocicleta que conhecia minha mãe. Ele me colocou na garupa e me trouxe para casa. Iná estava esperando na porta. Silenciosamente. Eu queria dizer que não aguentava mais. Que eu não aguentava mais. Mas ela já sabia. E seus olhos me disseram: Você não vai a lugar nenhum. Porque você não está mais sozinho. Você é meu. Às vezes eu ouvia minha pele estalar. Não por fora. Por dentro. Como um pequeno som, como vidro, entre meus dedos, mandíbula, peito. Deitei-me, enrolei-me num cobertor, apertei as pernas e tentei não respirar. A cada dia meu corpo ficava mais pesado, como se algo tivesse se acomodado nele. Como o barro. E quando eu não me lavava, o cheiro não desaparecia. Não o externo, mas o que permanecia entre minhas costelas, no meu cabelo, na minha saliva. Iná chamou isso de vestígio de dor. Ela disse: Que bom! Agora você não poderá me trair. A dor me prende. Eu não entendia mais a minha idade. Parecia que eu já era velho. Que minha coluna se curvava sob o peso de palavras que eu nunca havia dito. A aldeia vivia como sempre. Crianças jogavam bola, mulheres cozinhavam mandioca, homens bebiam cerveja barata de manhã nas escadas das lojas. E eu era como uma pessoa separada. Eu não tinha mais nada. Tudo o que eu vestia pertencia a ela. Até minhas roupas íntimas pertenciam a ela. Ela não me deixava ter as minhas. Seu corpo não é seu, ela dizia. Primeiro você tem que passar por isso. Eu não sabia o que passar. Mãe. Mamãe começou a tremer. Sempre. Seus braços, ombros, olhos. Ela não buscava mais meu olhar. Caminhava como uma prisioneira. Ela não estava com raiva. Estava arrasada. Seu rosto havia mudado. Não havia envelhecido, havia murchado. Quando eu tentava tocá-la, ela estremecia. Iná disse: Não deveria haver uma conexão entre vocês. É perigoso. Ela era fraca, mas desistiu de você. Não desmorone como ela desmoronou. Minha menstruação parou. Elas já deveriam ter chegado. As meninas da turma estavam falando sobre isso. Uma delas até me mostrou um bloco de anotações, escondendo-o em um caderno. Mas eu, nada. Meu corpo parecia ter parado. Congelou. Eu estava crescendo, mas por dentro eu era como um vazio. Quando eu disse a Iná que ainda não tinha nada, ela sentiu, satisfeita. Isso significa que você ainda não está deformada. Isso significa que seu corpo lhe obedeceu. Ela me deu infusões de ervas novamente. Amargas. Nojentas. Queimavam minha garganta, mas eu engoli. Porque não engolir era pior. Acordei com dores nas pernas. Nas costas. No pescoço. Doía sentar, doía andar. Meu olho começou a tremer. O músculo logo abaixo da minha pálpebra se contraía todos os dias. Eu tentava pressioná-lo, não passava. O tremor foi para dentro. Comecei a esconder minhas mãos. Mesmo no calor, debaixo da minha camisa.
porque me parecia que todos podiam me ver tremendo. Iná começou a dizer que eu tinha que me preparar para uma nova fase. Ela não chamava mais isso de palavras. Ela dizia: transições. Você está perto. Em breve você poderá fazer o que precisa fazer. Não perguntei o que tinha que fazer. Fazia muito tempo que eu não pedia nada. Um dia, ela trouxe uma criança para casa. Uma menininha. Disse que era por alguns dias. Que a mãe dela estava doente. O nome da menina era Elisa. Ela tinha uns 5 anos. Cabeça grande, mãos finas. E quando ela adormeceu na minha cama, sentei-me ao lado dela e chorei. Baixinho. Pela primeira vez em muito tempo, de verdade. Lágrimas escorriam de mim como água de um jarro quebrado. Olhei para os dedos dela, para a pinta na bochecha, e tive vontade de gritar. De levá-la embora. De fugir. De trancar a porta. De tirar todas as ervas dos armários, de queimar os vestidos, de arrancar tudo que cheirasse a Iná. Ela entrou no quarto. Me viu e disse: isso faz parte do caminho. Você é a guia. E eu entendi. Ela estava preparando uma sucessora para mim. Que eu não sou definitiva. Sou transitória. No dia seguinte, fiquei doente. Não só náusea. Febre de verdade. Dores no corpo. Eu não conseguia ficar de pé. Eu tremia. Vomitava. Perdia a consciência. Mamãe estava sentada ao meu lado, colocando panos na minha testa. Suas mãos tremiam, mas ela tremia. Iná estava parada na porta naquele momento. Isso é uma reação. Ela rejeita. Mas deixa passar. Ela vai sobreviver. Eu pensei que fosse morrer. Mas eu não morri. E isso piorou ainda mais a situação, porque eu sabia que agora tudo iria apenas começar. Depois da minha doença, me deram um novo quarto. Era atrás da despensa. Frio. Sem janela. Apenas uma abertura estreita na parede para o ar. Era escuro lá, mesmo durante o dia. Iná disse: agora você está pronta para ficar sozinha. Este é o seu espaço. Eu dormia sobre palha. Na minha cabeceira havia uma tigela de barro com algo escuro. O cheiro era como daquele pote da primeira limpeza. Eu sabia, aquilo era um ritual. Mas não meu. Já era o ritual dela no meu corpo. A vila estava em silêncio. Dona Luana não olhou para mim. Tia Antônia estava atravessando para o outro lado da rua. Até a professora tinha desaparecido, saído de férias. Só o rapaz com quem eu havia conversado uma vez deixou um pedaço de papel no meu livro escolar. Entendo. E não vou esquecer. Este foi o primeiro entendo que ouvi. E o primeiro não vou esquecer que deixei entrar em mim. Comecei a falar comigo mesma. Não em voz alta. Lá dentro. Onde ainda restava algo de mim. Imaginei que havia um segundo eu, o verdadeiro eu. Aquele que não tinha medo. Aquele que ainda se lembrava do cheiro da mãe de Iná. Aquele que não tremia ao ouvir a palavra certo. E todas as noites eu dizia a mim mesma: você ainda está aqui. Ela não comeu tudo. E então adormeci, no escuro, sem cobertor, com dor de barriga, com roupas de outra pessoa nos ombros. E sonhei que estava gritando. Mas no meu sono, ninguém ouviu. Porque mesmo nos meus sonhos eu já tinha aprendido a não desistir. Mas silenciosamente. Era tão silencioso no novo quarto que eu conseguia ouvir minha pele respirando. Sério. À noite, quando tudo estava silencioso, até os ratos, até os grilos, eu me deitava e a ouvia farfalhar. Sob meus seios, na minha barriga, nas minhas coxas. Como ela se contraía quando eu me virava. Como ela tremia quando eu pensava. Porque meus pensamentos também estavam sob controle. Iná dizia: o céu ouve tudo o que você pensa. E o céu se comunica comigo. Eu acreditava. Porque eu acreditava. Começaram a me levar para os cultos noturnos. Não para uma igreja, para uma casa abandonada fora da aldeia. Aquelas mulheres que eu já tinha visto reunidas lá, a senhora Marisa, a cega Antônia, a irmã Rose. Elas vinham com algumas sacolas, com roupas escuras, silenciosas. Me colocaram no centro. Uma vela. Um círculo. Todos em silêncio. E então, sussurravam. Mas não uma oração. Outras palavras. Eu não sabia se eram latinas ou inventadas. Mas aquelas palavras dificultavam minha respiração.
Parecia-me que o ar tinha engrossado e que eu respirava barro. Iná colocava as mãos nos meus ombros e dizia: repita. Eu repetia, sem nem entender, porque meu corpo já vivia sem razão. Era como fé, mas não de Deus. Era algo que fluía das minhas costas, da minha pele, da minha barriga. Eles me deram um sinal. Ela passou um bálsamo preto e espesso no meu peito. Desenhou um símbolo, uma cruz, mas com as pontas quebradas. Disse: agora você é o escolhido. Aqueles que precisam ver isso, podem ver. Não perguntei quem são os que precisam. Mas depois disso, não consegui me lavar por 3 dias. Era proibido. Só desinfecção, vinagre e sal. O sal era o inferno. Mas eu fiquei em silêncio. Parecia que meu corpo estava começando a me rejeitar. Minhas pernas não obedeciam. Eu andava, e elas se dobravam. Minhas palmas suavam constantemente. Um gosto amargo surgiu na minha boca. Senti náuseas ao ver meu reflexo. Eu queria encontrar Deus. O verdadeiro. Aquele que estava no livro que li uma vez na escola, com um rosto gentil e mãos quentes. Eu tentava rezar quando estava sozinha. Secretamente. Sem palavras, porque eu tinha medo que ela ouvisse. E de alguma forma eu disse mentalmente: se você existe, me leve embora. Ou me dê um sinal. Porque eu estou desaparecendo. Naquele dia, cortei a palma da minha mão. De repente, eu simplesmente peguei uma faca para cortar mandioca, e a lâmina escorregou. Profunda. Até o osso. Sangue, quente, espesso, espirrou na minha coxa. E eu pensei: isso é um sinal? Iná não me tratou. Ela olhou para o ferimento e disse: significa que você está pronta para assumir a responsabilidade. O sangue é a prova. Ela enrolou um pano escuro no braço. Não era uma bandagem. O pano fedia. Eu usei por 3 dias. O ferimento não cicatrizava. E algo dentro de mim mudou ponto porque pela primeira vez eu entendi. Isso não salva. Isso segura. Durante o dia, vi crianças brincando na rua. Fiquei na sombra, atrás da cortina, observando. Elas riram, se empurraram, jogaram pedras no jarro. O menino que um dia me deixará um bilhete também estava lá. Ele olhou na minha direção, por 1 segundo. E eu senti uma vergonha ardente. Não pelo que eu havia me tornado, mas por me permitir olhar para elas como se eu ainda tivesse o direito de estar entre os vivos. Eu me virei. E pela primeira vez pensei que, se eu não estava com elas, talvez eu não fosse humana? Foi depois do 3º serviço, quando eu não aguentava mais. À noite. Na escuridão do quarto. Peguei um furador na oficina do meu pai. Estava debaixo de uma caixa velha onde ele costumava guardar pregos. E fiquei em pé perto do espelho. Tirei a camisa. Olhei para mim mesma, para o corpo que eu não reconhecia mais. E eu queria deixar uma marca. Uma de verdade. A minha. Uma cicatriz. Como uma lembrança. Como uma marca. Isto é meu. Não dela. Levantei a sovela até o ombro. Mas não consegui. Minha mão tremia. Minha pele ficou dormente. Eu me senti enjoada. Afundei no chão. E fiquei assim, até o amanhecer. Como um trapo. Como algo que não sabia mais onde pertencia. No dia seguinte, na aldeia, alguém pendurou uma cruz com a inscrição: Deus vê. Deus vê. Ela estava pendurada em uma árvore perto do poço. As pessoas passavam, e não a tiravam. Iná a viu. Seu rosto não mudou. Ela apenas disse: alguém está brincando. Em vão. Mas eu sabia, isto é uma marca. Não só para mim. Ela me ordenou que queimasse todos os meus cadernos. Os que eu havia escrito antes. Os que estavam guardados no sótão. Os que ela já havia lido. Eu tive que fazer isso no quintal. Ela observava. Tudo o que não for aceito queimará. Escrever é dúvida. A dúvida é a porta de entrada para a fraqueza. Joguei as folhas no fogo. E com cada uma delas, senti algo desaparecer. Não apenas palavras. Memórias. Cheiros. Sonhos. Tudo o que era antes. A casa ficou mais silenciosa. Mamãe mal falava. Ela apenas observava. Ela lavava a roupa. Ela cozinhava. Ela dormia na beira da cama. Havia uma sombra em seus olhos. Às vezes eu queria abraçá-la.
Apenas tocá-la. Mas ela ficava tensa quando eu me aproximava. Não precisa, disse ela baixinho. Agora você está diferente. E percebi que ela não havia perdido apenas a si mesma. Ela havia me perdido também. Comecei a temer meu corpo. Sério. Quando me vestia, eu não olhava. Quando me lavava, eu fazia isso no escuro. Porque me ver significava ver que eu não estava mais lá. Que eu era o trabalho dela. A coisa dela. A boneca dela. E o mais assustador era que eu tinha permitido. Uma noite, ela disse: Você está pronta. A próxima transição é a última. Depois dela, não haverá mais volta. Eu assenti. Mas à noite, sonhei com uma voz novamente. Não a dela, mas a dos meus primeiros anos. A voz do meu pai, que um dia me segurou em seus braços. Que disse: Pequena, ninguém tem o direito de tocar em você se você não quiser. Acordei, e pela primeira vez senti: eu não quero. Foi o primeiro não que surgiu em mim. Ainda sem voz. Mas dos ossos. Ela trouxe a criança novamente. Outra. Não Elisa. Aquela menina havia sido devolvida há muito tempo, ou talvez eles simplesmente a tivessem levado embora. Eu não perguntei, porque ela tinha medo da resposta. Mas agora, uma nova. Marina. 4 anos. Com uma pinta no pescoço, com dedinhos que sempre seguravam a ponta da bainha. Ela me olhava quando eu passava e se escondia atrás de Iná. Iná disse a ela: Esta é sua irmã. Ela vai te ensinar. E eu sabia o que vai te ensinar significava. E eu recusei. Não com palavras. Meu corpo fez isso por mim. Naquela noite, ela nos deixou sozinhos. Ela disse: Passe com ela o que ela mesma passou. É seu dever. Eu estava sentado no chão do meu quarto. Marina estava com uma blusa velha, olhando para mim. Seus olhos estavam grandes, escuros, um pouco assustados. Peguei sua mão. Fina, quente. E não fiz nada. Nós apenas ficamos sentados. Eu disse a ela que podia ir para a cama. Que nada lhe aconteceria. Que ela não precisava passar por nada. Ela fechou os olhos, se enrolou como um gatinho e adormeceu no meu colo. Fiquei sentado assim até de manhã. Quando Iná entrou, eu não me levantei. Ela viu que a criança estava dormindo, que nada havia acontecido. Ela ficou em silêncio. Seu rosto era de pedra. Seus olhos não estavam raivosos, vazios. Ela apenas olhou para mim e disse: Você cometeu um erro. Agora vai ser difícil. E eu entendi. Agora eu sou perigosa. Fui punida com o silêncio. Iná não falou comigo por 3 dias. Mamãe também não. A casa ficou surda. Eu andava como uma sombra e sentia. Algo havia se movido. Não dentro de mim. Ao meu redor. O ar ficou mais denso. O tempo ficou mais lento. Cada movimento era como na água. Vi Iná escrevendo algo à noite. Perto da vela. Em folhas velhas. Ela desenhava símbolos. Ela escrevia os seus próprios, algo que não era latim, não era português. Os dela. E eu sabia, a transição final estava sendo preparada. Ela disse: Nesta sexta-feira, depois do pôr do sol, você se tornará o que está destinado a ser. Fiquei em silêncio, mas meu corpo se contraiu. Sexta-feira. Mais 4 dias. 4 dias para descobrir quem eu sou. E há algo mais em mim que possa resistir? À noite, escondi Marina no antigo depósito, onde as coisas do pai dela ainda estavam lá. Coloquei travesseiros lá, a cobre com cobertor e lhe dei uma boneca velha. Ela chorou. Não alto. Baixinho. Com os olhos. De manhã, eu a trazia de volta para o quarto e fingia que tudo estava como sempre. Iná não percebeu, ou simplesmente permitiu. Eu não sabia. No 3º dia, perdi a voz. Simplesmente acordei e minha voz tinha sumido. Rouquidão. Dor. Mas não havia palavras. E pensei, o corpo decidiu falar diferente. Iná disse: Isso é limpeza. Você está se preparando. O velho está se queimando. E pensei, não. Este é o meu bastião. Meu silêncio agora não é seu. É meu. Mamãe veio até mim à noite. Sentou-se na beira da cama. Seus olhos estavam vermelhos.
Ela me encarou por um longo tempo. Eu não falei. Eu não conseguia. Ela tocou minha mão. Eu não me afastei. Você acha que eu não vi? Ela sussurrou. Olhei para ela. Ela se inclinou mais para baixo. Eu estava com mais medo do que você. Mas você é mais forte. Eu queria chorar, mas meus olhos estavam secos. Eu não posso impedi-la, mas não vou deixar que ela te entregue. Ela engasgou. Só estou pedindo perdão. Não assenti. Não consegui. Apenas olhei. E pela primeira vez, vi em seus olhos não fuga, mas culpa. Sexta-feira. O dia se estendia como um elástico. O ar estava parado. Até os cachorros estavam em silêncio. Ao pôr do sol, ela me chamou. Vestiu branco, mas não uma camisa. Algo como uma mortalha. Velha, gasta. Cheirava a pedras molhadas. Vamos, disse ela. Tempo. Não me mexi. Meu corpo não obedecia. Meus pés pareciam ter crescido no chão. Vamos, repetiu ela. Isso não é um pedido. Levantei-me. Não porque eu quisesse, mas porque eu não podia fazer de outra forma. Chegamos à mesma casa fora da aldeia. As lâmpadas já estavam acesas. As mulheres estavam em círculo. Dona Marisa, Rose e Antônia usavam óculos escuros. Parecia que ela também tinha visto mais do que aparentava. Entrei. O círculo se fechou. Ela ficou atrás de mim e começou a falar, em uma língua que eu já tinha ouvido. Mas agora eu não tinha medo, porque o corpo já era diferente. Não obedeceu. Mas não o dela, o meu. Quando ela colocou as mãos nos meus ombros, estremeci. Mas não em submissão, em resistência. Quando ela disse, repita, fiquei em silêncio. Não porque eu não pudesse, mas porque eu não queria. Então ela se inclinou para mais perto e sussurrou, se você não disser, você não será mais nada. Eu não respondeu, mas aos meus olhos era, melhor, nada do que a sua continuação. Ela deu um passo para trás. As mulheres ficaram em silêncio. O silêncio durou mais que o ritual. E então uma delas, não vi qual, se levantou. Ela saiu do círculo e simplesmente foi embora. Outra a seguiu. E mais. O silêncio se desfez. O círculo se rompeu. Iná ficou sozinha. Eu estava no centro. E ela ficou em silêncio. Mamãe estava esperando do lado de fora da porta. Eu saí. Pela primeira vez, sozinha. Ela não disse nada. Apenas me entregou seu suéter, quente, com o antigo cheiro de canela. E eu o vesti. O meu pela primeira vez em anos. Meu corpo também respirou. E eu senti, eu ainda estava viva. Depois daquela noite, não nos falamos. Minha mãe me levou para casa sem perguntar nada. Ela carregava uma lanterna. Sua luz amarela vacilou, lançando sombras ao longo do caminho. E ela nunca me olhou nos olhos. Não me abraçou. Não se sentou ao meu lado quando voltamos para casa. Apenas foi até a cozinha, colocou a chaleira no fogo, abriu o jornal e silenciosamente aqueceu as mãos no vapor. Fiquei parada no corredor, com seu suéter velho, sem saber para onde ir, senti vergonha. Não pelo que eu tinha feito, mas porque não sabia o que fazer em seguida. Tudo o que havia em mim antes, medo, submissão, um corpo que obedecia, pareceu ruir. Tinha caído em um poço profundo, e agora eu estava de mãos vazias. Deitei-me no meu quarto, sem nem estar despida. Olhei para o teto, ouvindo meu coração bater. Não era rápido, mas pesado, como uma pedra batendo contra minha pele por dentro. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Minha mãe tinha ido ao mercado. Eu sabia porque a porta rangeu um pouco, e tudo ficou em silêncio imediatamente. Iná ficou para trás. Eu a senti antes mesmo de vê-la. Seus passos não eram pesados, mas precisos. Ela não se aproximou. Apenas passou pela minha sala e parou por um minuto na porta. Prendi a respiração. E então ela disse: Você fez isso sozinha.
E agora você precisa saber o que fazer com isso sozinha. Ela não esperou por uma resposta. E eu não dei nenhuma. Porque eu não sabia o que aquilo eu tinha feito. Na escola, era a mesma coisa de antes. As crianças passavam silenciosamente por mim. Os professores não perguntavam. Sentei-me na última carteira, em silêncio, olhando pela janela. Eu não queria escrever nem ouvir. Quando a professora de literatura disse que haveria uma redação sobre o tema quando fiz uma escolha difícil, saí da sala de aula. Simplesmente me levantei e fui embora. Ninguém me impediu ponto no banheiro. Me senti enjoada. Sem motivo. Só dor de estômago, pressão no peito de novo. Lavei-me com água fria e me olhei no espelho. Minha pele estava pálida. Havia manchas escuras sob meus olhos. Meus lábios estavam rachados. E nos meus olhos não havia medo nem alegria. Nada. Em casa, Iná não me tocou mais. Pela primeira vez em anos, ela não ficou ao lado da minha cama, não acariciou minhas costas, não soprou na minha nuca. Ela ficou menor. Ela não desapareceu. Mas era uma sombra que eu já conseguia ver com o canto do olho, não dentro do meu corpo. Notei que ela tinha começado a escrever mais. À noite, perto do abajur. Seus dedos se moviam rapidamente. Ela estava anotando algo em cadernos grossos. Eu já tinha visto aqueles cadernos antes, capas escuras, cantos desgastados. Eles cheiravam a couro seco. Uma noite, aproximei-me quando ela saiu do quarto. Eu queria ver o que ela estava escrevendo, mas não tive tempo. Ela se virou. Ouvi seus pés rangerem no chão. Eu me afastei. Ela não perguntou o que eu estava fazendo. Apenas olhou. Por um longo tempo. Sem emoção. E disse baixinho: "Você ainda não superou tudo isso. Eles simplesmente não estão te tocando agora." Percebi que ela estava esperando. Talvez estivesse esperando que eu desmoronasse sozinha. Sem um ritual. Sem um círculo. Sem testemunhas. Mamãe não disse mais nada. Ela pareceu aprovar minha ação, mas não se aproximou. Ela não me devolveu. Eu podia ver que ela não confiava em mim. Ela tinha medo de que tudo isso fosse apenas um impulso, que eu voltasse para ela, por causa de Ná. Que eu ainda não a tivesse perdido. Eu mesma não sabia. À noite, quando estava sentada na cama, pensei: e se eu realmente desmoronar? E se eu for até ela e pedir: "Devolva-a, deixe como estava, só não a deixe neste deserto"? Porque dentro de mim estava vazio. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia falar, se você foi ensinado por anos a ficar em silêncio. Eu não sabia respirar, se cada respiração era controlada. Marina. Eu pensava nela todos os dias. Depois que ela se recusou a entregá-la, eles a devolveram. Eu não vi quem a levou. Mas seu rastro permaneceu. Arranhões na parede, uma mecha de cabelo dela grudada no cobertor. A boneca que ela guardava na despensa. Eu escondia aquela boneca debaixo do meu travesseiro. Às vezes eu a segurava na mão à noite, como ela. Porque era mais fácil não tremer com ela. E, talvez, por causa dela, eu ainda estava me segurando. Meu corpo não se recuperou imediatamente. Minha barriga começou a doer novamente. De repente, forte, como se fosse uma convulsão. Eu não queria comer. Quando minha mãe fazia sopa, eu recusava. Ela não me obrigava. Uma vez, ela me trouxe um ovo, simples, cozido, com uma rachadura. "Coma. Você precisa." Peguei, abri, e vi uma mancha preta dentro. O ovo estava estragado. Não o mordi. Apenas o coloquei em um prato e o empurrei para longe. Ela não disse nada. Mas não o trouxe mais. 3 semanas se passaram. A vila estava em silêncio. Mas eu sabia que algo havia se movido. Eles não iam mais àquela casa. As velas não queimavam. Nem mesmo a senhora Marisa saiu com sua bolsa. Mas ninguém falou. Só olhares. Só o que não foi dito, mas transmitido. Eu esperei. Eu não sabia o que exatamente. Mas eu esperei. Acordei com dificuldade para respirar. Minha boca estava seca, minha garganta ardia. Gotas de suor escorriam da minha cabeça, minha camisa grudava no corpo. Senti um puxão sob minha costela direita. Sentei-me lentamente, encostando-me na parede.
O quarto estava escuro. As janelas estavam fechadas. O ar estava mofado. Sobre a mesa, havia uma garrafa d'água da noite pela metade. Tomei um gole, depois mais um. Mas não ficou mais fácil. Deitei-me novamente e fechei os olhos, mas meu corpo não me dava mais paz. Minhas omoplatas coçavam, meus joelhos doíam, meus dedos dos pés pareciam cacos frios. Parecia que eu não dormia há vários dias. Mas eu definitivamente não me lembrava. O tempo na minha cabeça estava se turvando. Iná entrou no meu quarto sem bater. Ela ficou parada na porta, observando. Ela disse: "Você é fraco." Eu sabia. Uma noite, e você acha que escapou. Fiquei em silêncio. Você acha que acabou? Não. Ninguém se liberta assim. Tudo volta. Eu não respondi. Fiquei sentado ali. Eu estava congelando. Ela deu um passo à frente e colocou uma tigela de metal no chão. Continha um líquido escuro. O cheiro forte atingiu meu nariz. Ela apontou para ela. Beba. 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e antes de dormir. Vai te limpar. Olhei para a tigela. Meus olhos não piscaram. Não perguntei o que havia nela. Eu já sabia que perguntas não importavam. Ela foi embora. Eu não bebi daquela tigela. Apenas a deixei parada. Um dia depois, o líquido começou a fermentar. Havia uma camada de gordura nos cantos. Levei-o para o quintal e despejei debaixo de uma árvore. O cheiro queimou meu rosto. Era forte. Depois disso, comecei a sentir náuseas novamente. Na manhã seguinte, ela entrou no quarto, viu a tigela vazia e não disse nada. Apenas olhou. Mas eu entendi. Ela vê. Ela se lembra. E ela não vai falar. Vai esperar até que meu corpo se decomponha. Mamãe não interferiu. Ela desapareceu da vida cotidiana novamente. Ela estava quase ausente durante o dia. Ela ia trabalhar, embora nunca tivesse trabalho. E à noite, sentava-se na cozinha, contando coisas, movendo-as de um lugar para outro, limpando-as. Uma vez perguntei para onde ela estava indo. Ela respondeu: "Para tomar um ar. Se não, vou sufocar." E ela foi embora. Comecei a ter sonhos novamente. Não com insultos. Não com situações. Um corpo. Apenas um corpo. Meu, mas como se tivesse sido cortado. Umas costas que jazem sozinhas no chão. Pernas que correm. Mãos, me segurando. No meu sono, tento gritar, mas acordo com a boca fechada. Há marcas de dentes no meu travesseiro. E saliva. Às vezes, sangue. De manhã, minhas mãos tremiam. Eu não conseguia segurar a colher. Tentei beber de uma caneca e derramei. Uma vez, deixei meu prato cair. Minha mãe o pegou. Ela ficou em silêncio. Iná apareceu na porta e disse: "Está começando." Eu sabia o que ela queria dizer. O corpo começa a se decompor sem ritual. Sem obediência. Ela acreditava que eu voltaria ou desmoronaria. No terceiro dia, comecei a ter febre. Não alta. Mas continuou. Senti que estava ficando mais fraca. Deitei-me durante o dia. Não conseguia ler. Até meus olhos doíam. Não fui examinada por um médico. Iná disse: "Isso não é para médicos." Minha mãe ficou em silêncio. Deitei-me na cama com um gosto amargo na boca, um aperto no peito. E eu estava envergonhada. Não porque estivesse doente, mas porque pensei, talvez ela estivesse certa. Talvez fosse melhor simplesmente aceitar. Na noite de quinta para sexta, a porta do meu quarto se abriu. Eu já estava dormindo. Mas eu senti. Como uma tábua rangeu no chão. Como alguém se aproximou. Não rapidamente. Silenciosamente. Cuidadosamente. Não abri os olhos. Respirei lentamente. Não me mexi. Ela se sentou na cama. Não ao meu lado. Aos meus pés. Não me mexi. Sua palma repousava sobre o cobertor. "Você se lembra de como eu te segurei depois da primeira limpeza?" disse ela. Silêncio. Você estava tremendo, mas obedeceu. Sabia que precisava de mim. Não respondi. Agora você se acha forte. Mas a força não está na resistência. A força está na aceitação. Fechei os olhos com ainda mais força, para não prender a respiração. Ela ficou sentada ali por um tempo.
Então se levantou. Ela foi embora.